Abra a Bíblia em Tiago, aleluia, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. Vocês encontraram? Digam amém. Vamos ler. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mais uma vez. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não era essa palavra que eu ia ler. Eu já vou ler a palavra que eu ia ler, que está mesmo em Tiago, capítulo 5:16, mas antes de eu pregar essa palavra, eu preciso dizer a você que quando Deus chega, nada fica igual. Quando Deus chega, eu quero que você imagine, Miliano, quero que você imagine o Deus Criador dos céus e da terra, do universo e de tudo que há, o Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus que não pede favor para ninguém, o Deus que não pede permissão, o Deus que num falar de uma palavra constrói o universo, planetas. Esse Deus, eu quero que você imagine esse Deus chegando na tua vida, amém? Eu quero perguntar a você, por que a gente fica lutando contra coisas? Se o Deus Todo-Poderoso pode chegar na nossa realidade, na nossa vida. Por isso eu quero convidar essa igreja com essa palavra, a você em nome de Jesus romper com os limites da sua carne, romper com os limites da sua humanidade, romper com os limites da sua falta de fé. E começar a vir à igreja para orar. Abre mão da sua semana. Um dia eu não pedi a vida inteira, eu pedi 3 meses para vocês, 3 meses, eu pedi apenas 3 meses, para que você separe a sua quarta-feira e venha para a igreja orar, sem pressa de ir embora, porque eu não consigo enxergar e entender como é que nós estamos sobrevivendo há tanto tempo sendo igreja, sem ver os sinais de Deus. Não é? A gente é bom de cantoria, a gente é bom de cantar aquela letra, meu Deus é Deus de... Cadê os milagres? Cadê? Ele é Deus de milagres? Sim, cadê os milagres? Onde estão os milagres, se Ele é Deus de milagres? Nós somos bons de cantar, mas cadê os milagres? Deus de promessa, caminha no deserto, luz na escuridão, mas onde está esse Deus de milagres? O Deus da igreja se tornou um ídolo. Qual é a diferença do ídolo para Deus? Você sabe qual é a diferença? A Bíblia explica qual é a diferença do Deus para o ídolo. Porque tem pessoas fazendo Deus de ídolo, e Deus não é ídolo. Qual é a diferença de Deus para os ídolos? A palavra fala que a diferença de Deus para os ídolos é que Deus tem ouvido e ouve, tem boca e fala, tem olhos e vê, tem pés e andam. A diferença de Deus para os ídolos é que Deus fala, os ídolos não. Deus age, os ídolos não. Deus caminha, os ídolos não. Deus ouve, os ídolos não. Quantas pessoas oram 1, 2, 10, 20 anos e não tem resposta de Deus? Uma igreja que entra em campanha às vezes de oração por um problema de algum membro. Uma igreja que entra em oração por membros doentes e os membros morrem da doença. É um Deus que ouve, mas não responde.
É o Deus que a igreja se acostumou a adorar, a cantar, a cultuar, a fazer festa, a fazer congresso, a fazer evento, a esse Deus, que é um Deus que não responde. Sabe por quê, gente? Porque não é um Deus que está no coração, não é o Deus fim. Eu já falei para vocês, tudo que está no meio entre você e Deus, tudo que está nesse meio é o seu Deus. Se você adora a Deus e canta para ser abençoado, a bênção é o seu Deus. Se você ora e canta para receber um bem financeiro, o bem financeiro é o seu Deus. Se você canta, vem no culto para ficar bem, esse bem é o seu Deus. O seu bem-estar, não é que a palavra fala, tornaram o quê? O seu ventre o seu Deus. Ou seja, eu vou a Deus para que Deus faça com que o meu Deus de verdade exista. Deus se tornou um meio para transformar aquilo que a gente deseja. Então nós não oramos por causa dele como fim, nós oramos através dele para ter alguma coisa, e a nossa coisa daí se torna o nosso Deus e não mais ele. Deus é Deus quando ele é o fim daquilo. Deus é o Deus quando, tendo aquilo ou não tendo, nós continuaremos orando. Glória a Deus, gente. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é o Deus que quando a gente tem ou não tem, ele continua sendo o Senhor da nossa oração, o Senhor da nossa adoração, o Senhor do nosso culto. Ele continua sendo Deus. Mas a gente canta assim: ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Por quê? Ele continua sendo Deus, continua sendo bom no sentido de fazer coisas para nós, não é? Mas não é esse o sentido de quem Deus é. Por isso é esse Deus que fala, e ele fala, ele fala, aliás, ele está falando aqui hoje. Aliás, ele vai falar amanhã de manhã. Ele fala o tempo todo. Apocalipse de João, na revelação dele, Jesus já disse que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito, que o Espírito diz. Ele diz o tempo todo dizendo. Ele está falando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ah, Felipe, mas sobre as coisas básicas do dia Ele falou com Jesus para que José fosse embora, fugindo para outro lugar, para que Jesus não morresse. Ele falou o tempo todo. Ele dirige sobre coisas, detalhes da vida de cada um, ele fala. Coisas simples da vida, ele fala. Porque ele é um Deus simples, é um Deus que age na simplicidade. Aleluia. É um Deus que fala, o tempo todo está falando. Então Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que responde. Agora, esse Deus só se achega e só atende quem se achega a ele. Deus é um Deus dos amigos. Deus não é Deus dos inimigos. Amém? E o inimigo de Deus não é aquele que fala mal de Deus. Eu fico vendo às vezes quando alguém se levanta para falar mal dos crentes ou mal de Deus, se levanta uma horda de evangélico defendendo, dizendo: o que é isso? Eu olho às vezes para o evangélico que está defendendo, ele também é inimigo de Deus. Amém? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amém? E sobre aquele que não é amigo de Deus está depositada a ira de Deus. Porque Deus se ira, Deus é irado com aquele que não é amigo dele. Não tem meio termo com Deus. Não tem gente boa com Deus. Não tem próximozinho de Deus. Ou tu é amigo ou inimigo de Deus. Se tu é amigo, ele te ouve. Se tu é inimigo, ele não te escuta. Muito pelo contrário, você vai passar por maldição. E bênção por bênção, todo mundo tem bênção. Bênção no sentido de coisas boas a receber, todo mundo tem. O ateu tem, o macumbeiro tem, o idólatra, o ladrão, o traficante, o ladrão lá, os maiores ladrões lá que roubam no governo, vivem muito bem, melhor do que você. A vida deles na ótica humana é mais abençoada do que a sua. Então vida boa não precisa de Deus para ter. Trabalha, dá sorte, sei lá, abre um emprego, consegue uma condição, recebe dinheiro. Isso não precisa ter. Isso não significa que é amigo de Deus. Não significa. Então o fato de olhar para alguém e pela postura ou pela vida que ele tem, dizer que é amigo de Deus, não. O que vai definir no final das contas quem é amigo de Deus ou não, é quando no final de tudo ele dizer: vem que tu é meu amigo, meu amigo tem casa comigo, meu amigo mora comigo, meu amigo eu fiz lugar para ele. Esse amigo tem casa, tem lugar. Quando a palavra chama a gente aqui: achegai-vos a mim, venham a mim, acheguem-se a mim, e eu vou me achegar a vocês. Se achegar a Deus, gente, não é orar para comer.
Se achegar a Deus não é orar para dormir. Achegar a Deus não é vir na igreja. Achegar a Deus não é cumprir os requisitos da sua religião. Achegar-se a Deus é ter tempo com Ele, é ter vida com Ele, é investir o teu tempo com Ele. E eu sei que as correrias do teu dia a dia te impedem de orar na medida que você deveria orar. Aleluia! A prova disso é que você não tem fluência de oração com o seu Deus, porque não tem intimidade com Ele. Você chega para falar com Ele e você não tem assunto para falar com Ele mais do que 10 minutos. É porque você não é amigo dEle. Se não é amigo dEle, está correndo perigo, mesmo sendo um bom crente. Aleluia! Dá para fazer igreja sem orar? Dá para fazer igreja sem orar. Dá para pregar sem orar? Dá para pregar sem orar. Dá para fazer um bom louvor sem orar? Dá para fazer um bom louvor sem orar. Dá para fazer tudo na igreja sem oração. Só não pode entrar no céu sem ela. Não tem como entrar no céu sem oração. Então a tua vida de oração define se você vai ter comunhão com Deus no futuro ou não. Por isso que a palavra está dizendo, Deus está dizendo, cheguem-se a mim. E o dia a dia da tua vida lá, do teu dia a dia, você não consegue orar na medida que deveria. Não consegue. Não consegue. Duvido alguém aqui nessa igreja que consiga ter 1 hora de oração por dia de joelhos dobrados. Duvido. Vou reduzindo igual Moisés fez, né? 40 minutos, Senhor. Meia hora por dia de oração. Eu não oro meia hora por dia, mas eu estou sempre em espírito de oração. Eu estou sempre em espírito de oração. Não é igual. Oração é oração, é tempo dedicado. É isso que o Senhor está chamando. Mas Felipe, eu não tenho condições em casa. É carro, cachorro, gato, vizinho, telefone, trabalho, emprego. Não tem problema, vem para a igreja de noite. Vem para a igreja de noite todo dia, Felipe. Não precisa todo dia, 1 vez por semana apenas. Escolha a quarta ou a quinta, que são os tempos de maior tempo de duração da oração. Vem para cá 8h30, na hora que começa a oração. Dobra o joelhinho ali e fica ali em oração. Vamos começar das 8h30 até as 9h30. Você vai orar 10 minutos e vai acabar a palavra. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém. Aí vai começar a querer cantar um hino, né? Canta um hino para ver se tem. E aí não tem, mas tu está ali. E Deus está te vendo. Deus fala, Deus ouve, Deus vê. Ele enxerga que tu está ali de joelho dobrado. E tu quer. Porque ninguém fica 1 hora de joelho dobrado se não querer. Porque desculpa a gente acha rapidinho para ir para casa. E são desculpas justificáveis. E a gente acha que o justificável é justificável para Deus. Mas Deus está dizendo, fica aí 1 horinha. Aí tu vai ficar ali 10 minutos de conversa com Deus e acabou a conversa. Mas aí tu realmente quer se achegar a Deus. Para quê? Aí eu ia pregar outra coisa. Aí tu se achega a Deus. Começa a se achegar a Deus. E quem se achega a Deus, Deus começa a se achegar a Ele também. Aí os 10 minutos vira 15. E dos 15 vira 20. Dos 20 vira meia hora. Daqui a um pouco tu está 1 hora de oração com Deus. E tu quer mais. E mais. E aí vai para mais 1 hora. Daqui a um pouco é das 8h30 às 10h30. Não tem mais tu, aqui sumiu tu. Não existe mais tu, existe uma coisa misturada de uma coisa que tu não sabe explicar. E quem não é batizado com o Espírito Santo não precisa ninguém fazer nada. Ele automaticamente, as línguas estranhas vêm na vida dele. E ele começa, daqui a um pouco ele está olhando para o irmão, vendo a vida do irmão. E ele diz, eu estou vendo alguma coisa aqui na tua vida, meu irmão. E a profecia vem porque profecia caminha com o povo de Deus. Aleluia. E daqui a um pouco se ouve falar que milagres começaram a acontecer através dos crentes. É assim que funciona o avivamento do Espírito Santo de Deus. Mas começa com oração. Você quer Deus na sua vida? Eu quero. Você não quer? Eu quero. Então não tem outro jeito senão a oração, senão o caminho de oração. Por isso eu estou aqui convocando essa igreja, pelo amor de Jesus. Vence o Satanás que está prendendo você na sua casa. Você não sabe? Então vou explicar para você. Tem um demônio lá na tua casa que te segura na tua casa para tu não vir na oração. Não acredita?
Então nós vamos orar aqui na campanha de oração, para que o Senhor mostre a você os demônios que te prendem. O diabo faz até visita chegar no dia da oração. Ah, Felipe, mas o diabo usou a visita, usou Pedro para falar com Jesus, um discípulo, apóstolo, para dar uma boa orientação para Jesus. Jesus olhou: para trás de mim, Satanás, atrás de mim, tu não cogita das coisas do Espírito, só da carne, sai daqui. Aleluia, o diabo usa tudo: cachorro, chave do carro, problema no carro. Não, ah, Felipe, mas o diabo não entra em coisas assim, em coisas materiais. Tanto o diabo entra, quanto o Espírito age também. Não sei quanto tempo faz que a gente está tentando fazer uma live inteira sem ter problema. Vou trocar aqui, eu acho. Viu o que eu estou falando? Ó? Vocês ficarem em casa, às vezes assistindo live em casa, e no meio do culto caía a live. Alguns de vocês já experimentaram isso. Entramos quinta-feira em campanha de oração. Ontem esse equipamento ficou 8 horas ligado e não caiu. Ontem, porque eu liguei ele o dia inteiro, ele não caiu o dia inteiro. Está aí a live, o tempo todo a live com 3 câmeras e não caiu. Besteira, aí ó, tá aí, até lá estão ouvindo alta live lá, ó. Ah, você acha que é besteira? Vocês acham que Deus não age nisso? Vocês acham que Deus está... Não, vocês acham que tem algo que é impossível para Deus? Não, Deus não vai tocar em equipamento eletrônico. Se quem é nós para dizer o que Deus pode ou não pode fazer, irmão? Quem é nós para dizer o que Deus pode fazer tudo? Eu já vi homem de Deus orar para o cachorro e cachorro ficar curado, irmão. Deus não age, Deus não age. Quem é nós para botar limites para Deus? Só que Ele só faz para quem é chegado dEle. Quem não é chegado dEle, Ele não faz. Vai rachar a vida orando. Mas orando por quê? Para ter o quê? Orando para quê? Para quem ser curado? Orando para quê? Para que bênção acontecer na tua vida? Então eu lamento dizer para você que o seu Deus é o que você quer, não o Deus da Bíblia. Quando você entender que o Deus é o Deus, e você tem que vir aqui sem querer nada, só dobrar o joelho e falar com Ele, comunhão com Ele, intimidade com Ele, aí você vai ser chegado dEle. Aí entra aquela palavra que pode pedir o que você quiser, que Ele vai fazer, Ele é teu amigo. Ou a palavra mentiu quando diz que a gente pede e Ele faz. A palavra não mente, irmão, ela fala e é verdade, só que Ele faz para amigo. Amém? Então Deus está chamando essa igreja, não é eu. Eu estava ali orando agora, dizendo: oh Deus, essa campanha não é coisa tua, foi minha, foi eu que fiz. Aleluia, é Deus que está chamando, não sou eu não. Não sou eu não. E vocês sabem que eu estou falando aqui, e vocês sabem que quem está falando na verdade é o Espírito Santo com você, chamando você para essa vida aqui de oração. Vence o diabo lá na sua casa e vem para pelo menos um dia, quarta ou quinta, ou sábado, que são os dias de maior tempo de oração. Sábado das 10h30 à meia-noite. Vem para a oração. Essa igreja vai ser uma igreja de oração. E o Senhor falou comigo que no final e durante essa campanha de oração, milagres começarão a acontecer. Inclusive hoje Ele falou que ia acontecer. E eu não sou doido para discordar de Deus. E eu não sou doido para não confiar em Deus. Uma coisa eu sei, tem uma coisa diferente aqui hoje. Aleluia! Aleluia! Chegai-vos a mim, diz Deus, e eu me achegarei a vós. Glória a Deus. Tiago 5,16 diz assim. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A primeira coisa que a gente precisa saber é quem é o justo.
Porque a palavra diz que entre nós nenhum justo sequer havia. Não há entre nós um justo. Nenhum homem com as suas melhores obras, nenhuma mulher com as suas melhores atitudes consegue conquistar um lugar diante de Deus de justo. Ninguém pode. Ninguém pode. Por isso que no Caminho Church a gente não critica e não julga ninguém. É por isso que aqui a gente olha para o nosso pecado antes de olhar para o pecado do irmão. É por isso que aqui ninguém olha para a mão de quem toma a ceia e quem não toma a ceia. Amém, irmão? Porque o princípio da ceia é quem não pode, não os que podem. Se você pode tomar a Santa Ceia, se você tem condições de tomar a Santa Ceia, então você não precisa do sangue, porque você já tem condição de tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia é para aqueles que não têm condições, e quanto mais você sentir sem condições, mais o sangue tem efeito na tua vida. Glória a Deus. O princípio de ser igreja é o grupo daqueles que não têm condições, aqueles que não podem, aqueles que não são. Por isso que a palavra fala que Deus chamou aqueles que não são para confundir os que são. E a gente olha relacionado a dom, não tem nada a ver com dom. Amém? Tem a ver com salvação. Amém? São aqueles que não são, que não têm condições. E quanto mais eu olho para mim e digo, meu Deus, mas eu não posso, eu não tenho condições, eu sou um pecador. Quanto mais a gente vai andando com Deus, mais a gente vê que é pecador. E quanto mais santo a gente fica por andar com Deus, mais a gente vê que a gente é pecador também. E o caminho com Deus é um caminho que acompanha a humildade. Então você vai ver pessoas que são santas. Quer ver se uma pessoa de Deus ou não é de Deus? Vê se ela é humilde. Amém? Quanto mais santa ela é, mais humilde ela é. Quanto mais santa na nossa ótica e mais arrogante e soberba ela é, menos ela entendeu nada absolutamente nada de Deus. Amém? Porque quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente vê o quanto a gente é pecador, e mais a gente vê também que o pecado que nos é encoberto pelo sangue também é encoberto de todos os nossos irmãos, inclusive aqueles que a gente acha mais grave. Amém, irmãos? Porque o que nos condiciona a ter liberdade com Deus não é a nossa santidade na ótica humana, mas é uma vida de santificação. E você vai perceber que tem pessoas que foram marcadas profundamente na vida com traumas, com desgraças, com tentações, com dificuldades, e ela tem dificuldade de vencer, mas ela insiste tentando vencer. Eu já preguei isso aqui, vou pregar de novo. É o caminho que o Senhor fez com Pedro. É o caminho que Ele fez com Pedro. Você não aceitaria Pedro como pastor de você. Você não aceitaria Pedro como teu pastor. Você não aceitaria, porque na hora que Jesus mais precisou, Pedro negou Jesus. Os outros discípulos não negaram. Você já viu isso? Tem relato de discípulos de João negando Jesus? Tem não? Tem relato de Tiago negando Jesus? Não tem, só tem de Pedro negando Jesus, dizendo que não conhecia ele. Aí Jesus chama Pedro, olha para todos e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me ama, Pedro? E aí Pedro diz: eu te amo, Senhor. Aí pergunta mais uma vez, amém? Mais uma vez ele pergunta: Pedro, tu me ama? E eu digo aqui sempre no caminho, né, Cristiano, que é igual quando o pai da gente chama a gente, né? E aí, rapaz, fez alguma coisa de errado, sim ou não? Não, não fiz nada de errado, não. Não, tu fez uma coisa de errado, sim ou não? Não, pai, eu não fiz. Rapaz, olha bem para mim aqui. Tu fez uma coisa de errado, sim ou não? Eu fiz, mas foi. Não é assim. Não é assim. Foi assim que Jesus fez com Pedro. Pedro, tu me ama, Pedro? Então eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? E a terceira vez: Pedro, tu me ama? E Pedro desmancha. Tu sabes que eu te amo. Mas ele foi o que negou. Mas ele negou por um problema de caráter. Ele negou por um problema de dificuldade de agir diferente. Mas lá no fundo ele amava talvez mais do que aquele que não negou. Lá no fundo Jesus olha lá dentro e ele diz: tá bom, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Se é nós, irmão. O quê? Eu não neguei, ele negou, e agora ele vai ser o meu pastor? Mas bem capaz, eu não. Mas é assim que Jesus faz. Jesus enxerga além da gente. É por isso que aqui nessa igreja nós olhamos para dentro da gente as nossas dificuldades antes de olhar a dificuldade do irmão.
Ah, Felipe, mas aí Pedro se converteu. Não, teve que ser exortado por Paulo anos depois, na frente de todo mundo, porque era duas caras. Havia um problema de caráter profundo em Pedro, mas ele foi, e nas cartas de Pedro você vai ver que ele se converteu. Demorou muito tempo, mas ele se converteu. No processo da nossa fé, alguns se convertem rápido, alguns demoram, se convertem no sentido de prática de vida, de ação de vida. Uns é rapidinho, se convertem, no outro dia abandonam tudo, outros não, demoram um pouquinho, mas o Senhor não olha para como nós estamos, ao lugar que nós chegamos, no sentido de ser santo ou não. Deus olha para o nosso coração, se ele continua evoluindo, se ele continua caminhando, no sentido de santificação. Eu erro, meu Deus, de novo, não é possível, eu não posso, eu vou de novo, e eu vou lá de novo, e de novo, e vai uma vez. E o Senhor disse que nós humanos temos que perdoar 70 vezes 7, nós que somos humanos falhos. Agora eu pergunto para você, qual é o limite do sangue de Jesus para perdoar pecado de alguém? Qual é o limite do sangue de Jesus para perdoar o pecado de quem se humilha e reconhece sem você enxergar? Porque quem você enxerga é fariseu, não é? Aquele que vai para frente de todo mundo e diz: oh Senhor, eu sei que eu estou assim. Não, mas aquele que é de verdade, lá no quarto dele, quietinho, ele diz: oh Senhor, puxa vida, Deus, eu queria ser diferente. E a palavra diz que uma alma quebrantada e um coração contrito, Deus não rejeita. Aleluia! Mas é que você não vê isso, a gente não enxerga quando o coração se quebra. Nós não enxergamos, só Deus enxerga. Aleluia! É por isso que quando Davi vinha dançando na frente da arca da aliança, feliz da vida, sem as suas roupas, vestido de cerolas, roupas íntimas, a mulher dele olha e não entende que a relação daquele momento era ele e Deus, e olha para ele: olha que vergonha esse rei. Só que Deus estava recebendo. E aí quando Deus recebe, não te mete quando Deus recebe. Ah, Felipe, mas escandaloso. Não te mete, não te envolve com alguém que está fazendo. Mas Felipe estava dançando de cueca. Não te mete, não te envolve quando alguém está fazendo algo para Deus, porque você pode estar reprovando e Deus aprovando. Mical, mulher de Davi, olha para Davi escandalizada com aquilo. Nós nos escandalizaríamos também, como nós nos escandalizaríamos também com Pedro ser pastor da gente. Cara, esse homem que negou vai ser meu pastor. Onde se viu? Negativo. Ela olhou para Davi, e Davi dançando e Deus aprovando. Ela julgou Davi, e o que aconteceu com ela? Estéril, sem filhos. Entende? Por isso que a gente vê às vezes na igreja pessoas sem fruto. Amém? Sem fruto, não frutifica. Não frutifica por quê? Porque meteu a mão em coisas que Deus aprovou, reprovou. Não se envolve, é tu e Deus. Amém, igreja? O caminho de church é tu e Deus. Ah, Felipe, mas eu estou vendo alguém andando errado. Vai ter com teu irmão, é o que a palavra ensina. Vai lá falar com ele, ajuda ele, ora com ele. Tu não sabe a dor dele, não sabe a dificuldade dele, não sabe o que ele passou, não sabe por que ele é assim. Aí você vai entender, e talvez em vez de julgar, tu vai orar com ele, e a tua oração vai tirar ele daquela situação. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. A palavra fala que o justo não é esse na nossa ótica. O justo é o justificado. E o justificado é o que reconhece o seu pecado e não o do outro, reconhece o seu. Justificados, então, por ele temos paz com quem? Com Deus. Justificados por Cristo temos paz com Deus. O justificado por Cristo é aquele que olha para si e diz: eu sou um pecador. Só tem um jeito de ser justificado por Cristo, é admitindo o seu erro, é admitindo o seu pecado, é reconhecendo as suas falhas, as suas, não dos outros, a sua. É olhar para dentro de você, e quanto mais você se enxerga miserável, quanto mais você se enxerga pecador, mesmo com as tuas boas obras, quando você olha para dentro de você e se enxerga: eu sou um pecador, eu sou falho. Esse é justificado, aquele que se arrepende. Eu queria ser diferente. E ele vai mudando, ele vai evoluindo, ele vai progredindo. É tão lindo a gente que pastoreia há muito tempo. Eu lembro quando eu pastoreava jovens na Assembleia de Deus, eu liderava jovens, né? Que é um pastor, né? O líder de jovens na Assembleia de Deus é um pastor de jovens. Até porque é ele que se... Aliás, eu acredito, eu julgo dizer, e posso até arriscar,
que um dos maiores pastores que existe num sistema de igreja onde tem líder de jovens, o maior pastor é o líder de jovens, porque ele se envolve mais com a dor do jovem, com aquela coisa ali. E eu via jovens que na época erravam, meu Deus do céu, chegava a dar um pavor de quanta cabeçada davam. Eu digo, meu Deus, né, Priscila, lembra, né? Tinha um que o outro, né? O Caleb, né? O Caleb é homem de Deus, eu estou falando porque ele é um homem de Deus. O Caleb queria namorar, só queria fazer, meu Deus, o Caleb, mas ali, devagarinho, uns julgavam, outros criticavam, mas ele foi indo, hoje é um homem de Deus. É tão lindo ver o processo lento, às vezes, de alguém. Eu acho interessante, às vezes, que aqueles em quem o Senhor faz um processo lento, às vezes eles duram mais do que aqueles que Deus faz um processo rápido. Já vi gente estourar do dia para a noite. Um dia se converte, no outro dia está no altar cantando ou fazendo qualquer outra coisa e não durar 3 anos, 5 anos na presença de Deus. Mas vi pessoas com processos lentos de santificação, mas sempre reconhecendo o seu pecado e estão até hoje. Não se esqueça que o que deixa a nossa casa de verdade em Deus não é o tamanho dela, mas onde ela está edificada. Existem pessoas que lentinho estão edificando a sua casa na rocha e tu olha para ele, olha aí ainda, olha aí, mas ele está edificando a casa na rocha. Daqui a 10 anos tu vai encontrar ele ou ela, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E gente que constrói mansões na areia, hoje tu fica apavorado com o tamanho da casa. Amanhã não tem mais nada, porque o vento vem e leva e arrasta tudo. Não é o tamanho da casa, mas onde ela é edificada. E uma casa edificada na humilhação, no reconhecimento de que eu sou pecador e necessito da graça de Deus, é uma casa que vai ser edificada em Deus e ela vai durar a vida inteira. Amém. E no dia o Senhor vai olhar, ô servo, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Não é assim, gente? Então o justo é aquele que reconhece o seu pecado, porque ninguém consegue conquistar justiça com boas obras. Nossas boas obras, diz o Senhor, são consideradas como trapos de imundícia por Ele, nossas boas obras. As nossas boas obras não compram lugar no céu. Nossas boas obras não compram o favor de Deus. Nossas boas obras não compram o milagre de Deus. Nossas boas obras não compram isso. Não compram. O que compra, o que ganha, o que conquista a presença de Deus é um coração humilde que reconhece os seus pecados, se humilha, se arrepende e tenta a mudança dia após dia. Esse sim é justificado por Deus. Esse é justo. O céu é lugar de justo ou de injusto? Hein? Justo, não é? O injusto entrará no céu? Sim ou não? O injusto entrará no céu? Não. O injusto não entrará no céu. Mas como é que o ladrão da cruz entrou? Um ladrão é justo ou injusto? Um ladrão é justo ou injusto? Injusto. O ladrão é injusto. Como é que o ladrão entra no céu? Porque se arrependeu dos seus pecados. Glória a Deus, irmão. Aí ele se arrependeu, na hora virou justo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu sou injusto. Eu vivo às vezes, ou pratico às vezes injustiça. Meu Deus, eu pratiquei injustiça, tem misericórdia de mim. É justo de novo. Mas eu vou lá, meu Deus, cabeçada de novo, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Justo. Aleluia, irmão. Mas eu tenho misericórdia. Justo. Quantas vezes, Felipe? Quantas for necessária, desde que o arrependimento seja verdadeiro. Quantas vezes ele se arrepender de verdade, todas as vezes haverá perdão para ele. Só que quando você começa a desenvolver ou a viver essa vida que eu estou chamando vocês para viver, não tem como viver no pecado. Só que mesmo não vivendo no pecado, sempre haverá um pecado a ser pedido perdão. Sempre haverá. Sempre haverá. E todas as vezes haverá perdão. Sempre haverá perdão. Todas as vezes que o crente se humilhar, e quando ele se humilha, ele se torna justo. Quando ele se torna justo, a palavra diz que muito pode a oração feita por esse justo. Ou seja, se muito pode a oração feita por esse justo, o ladrão da cruz se humilhou, reconheceu, virou justo na hora. Então se ele orasse agora, podia ter feito, não podia? Ou ele precisa de ter 10 anos de oração para que a oração dele tenha efeito?
Hein, gente? Ou tem que ter muito tempo de crente para que a oração seja ouvida e tenha efeito? Não precisa. Se humilhou, reconheceu, foi perdoado, justificado, a oração tem efeito a partir daquela hora. Amém? É só uma questão de fé, é de crer. A partir do momento que você crê em Deus, você se humilha aos pés do Senhor e você se torna justo por causa disso, Deus ouve a tua oração e muito pode em seus efeitos a oração desse justo. Muito pode. Quando a palavra fala muito pode a oração feita por um justo, é porque tem muito poder a oração feita por um justo, e nós entendemos que o ser justo não demanda de tempo de crente, tempo de fé. Por exemplo, a oração do ladrão da cruz teve efeito na hora. Qual a oração dele? Leva-me contigo para o teu paraíso, para o teu reino. Então vem, teve efeito, foi respondido. Coisa mais linda, não é? A oração de um justo que foi justificado na hora do pecado para a justificação pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! A humilhação, o reconhecimento, o arrependimento gerou o quê? Justiça, e a justiça gerou oração respondida na mesma hora. Então me leva para o teu reino. Pronto, estava lá, oração respondida de um justo que foi justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! A primeiro efeito, eu vou entrar numa série de mensagens a partir de hoje sobre os efeitos da oração de um justo. Não pode ir muito em seus efeitos, então nós vamos falar sobre os efeitos da oração de um justo. E o primeiro efeito da oração de um justo é que a oração de um justo coloca ele em conexão com o que é eterno e que foi perdido no Éden. Aleluia! A vontade de Deus. Você sabe por que você foi feito? Você sabe por que você existe, irmão? Você existe para se relacionar com Deus. É o sentido da nossa existência, esse, não tem outro sentido nenhum. É relacionar com Deus, a gente foi feito para isso. Deus fez o homem, fez a mulher, e o que ele fazia ao entardecer? Ia ter com o homem, conversar com ele. Não foi assim quando ele chegou no dia? Eu já preguei isso aqui, eu acho que domingo passado, retrasado. Quando o Senhor chega no jardim, ele desce no jardim e ele procura o quê? A relação, a comunhão com o homem. E ele pergunta a Adão. Deus sabia onde Adão estava. Ele não precisava perguntar. Ele podia chegar atrás da moita e dizer: e aí, Adão? Mas não, ele perguntou: Adão, onde está Adão? Para que Adão falasse com ele. A gente viu que estava nu e nos escondemos. Quem foi que falou para você? Deus sabia isso também. Deus também sabia isso. Quem foi que falou para você que você estava nu? Vocês estão entendendo? Deus é um Deus de relacionamento. Para que você existe? Para se relacionar com o teu Deus. É só para isso que você existe. O resto é tudo balela, é tudo história, é tudo vida. Vida que vai, vida que segue, a vida que anda. O sofrimento por causa de Adão, a colheita por causa do erro dos outros. Enfim, erraram, a gente colhe por causa disso. Mas se ninguém tivesse errado, onde é que a gente estaria agora? Sentado na mesa com Deus, falando com Deus. E aí, Deus, tudo bem? Então, o dia foi bom. É assim, Deus fez a gente para isso. A oração coloca a gente de novo na rota do que Deus fez a gente para ser. O primeiro efeito da oração é que a oração anula para nós o pecado de Adão e Eva. Anula. Se torna nulo o pecado de Adão e Eva quando nós descobrimos o caminho da oração. Porque você vai escolher a sua hora do dia. Qual é a hora do dia? O entardecer? A viração do dia? Você é que sabe. Você que sabe. Você quer se encontrar com Deus no mesmo horário que Adão e Eva se encontravam com Deus? É isso que você quer? É esse o seu desejo? Você quer se encontrar com Deus na viração do dia, todos os dias? Então fica à vontade, meu irmão. Quando o sol começar a se pôr, dobra o joelho e ele vai lá falar com você. Aleluia, isso é profundo demais, irmão. Qual horário que você vai escolher agora? É de manhã que você quer isso? Não. Você pode até escolher agora. Escolhe, é de manhã que você vai querer? Então tá bom. Então levanta de manhã, dobra os seus joelhos. Ele vai lá ter com você. Ele vai falar com você, você vai falar com ele. A tua dificuldade de fé vai impedir no início de tu ouvir muito ele. Mas aí você vai começar a falar e vai ter intimidade. E daqui a pouco você vai pegar a Bíblia e você vai abrir a Bíblia e ele vai começar a falar com você. Não vai ser mais um livro para você. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Quinta-feira nós tivemos aqui, aleluia, aleluia.
Quinta-feira nós tivemos aqui o início da nossa campanha de oração e eu chamei um irmão meu, amigo meu, Daniel de Canoas. Ele veio e ministra louvor e trouxe o pastor dele. O pastor dele é um homem de Deus, lê a palavra, ora a palavra, canta a palavra, homem de Deus. Enquanto a gente estava ministrando aqui, o homem abriu a palavra e começou a ler a palavra. E a palavra não era só a Bíblia, o livro não era mais o livro. Não era mais o livro, era a boca de Deus falando aqui dentro. Esse lugar virou parecia que o céu tinha descido aqui. Foi uma coisa absurda quando aquele homem começou a ler a palavra. Não era mais um livro, não era mais a Bíblia, o livro, era a palavra, a boca de Deus falando com a gente. Ah, Felipe, eu quero que a palavra se torne a boca de Deus falando comigo. Então, de joelhos dobrados, na hora que você escolher, você vai abrir e a boca de Deus vai falar com você. Daqui a pouco você vai começar a experimentar a voz de Deus falando com você sobre coisas. Assim que a gente cresceu como igreja. Eu estava essa semana, eu não vou contar para vocês porque é muito pessoal, mas eu estava orando de manhã e Deus falou comigo. Como é bom ouvir a voz de Deus, falando sobre uma coisa muito específica. 3 dias depois aconteceu aquilo que Deus tinha falado comigo. Eu ouvir a voz de Deus. Então a oração, o primeiro efeito que eu quero falar para vocês hoje aqui é que a oração te coloca de novo no lugar que não era para você ter saído. Coloca você no lugar da comunhão com Deus, onde Adão estava, onde Eva estava, onde Deus vinha todo entardecer, na viração do dia, ter com eles e falar com eles. É isso que a gente experimenta quando começa a orar. Deus coloca a gente de novo na rota certa, no nosso lugar, e a gente começa a experimentar a comunhão com Deus. Deus fala hoje, Deus fala amanhã. Aí daqui a um pouco você começa a se tornar instrumento de Deus, que é o que vai acontecer aqui nessa igreja. E você vai estar aqui como aqui, está pairando aqui sobre nós um espírito profético aqui nessa noite. Está pairando aqui. Depois, agora daqui a pouquinho nós vamos começar, quer ver? O louvor ativo profético, sabia disso não? O louvor ativo profético. Amém? O Jefferson vai começar a ser usado por Deus. Eu já falei isso com ele. Ele vai começar a ser usado por Deus ali. Nós vamos cantar no final. E hoje você vai começar. E se você ouvir palavra profética hoje aqui, levanta e entrega. Não fica com medo não, porque há um espírito profético aqui essa noite. Aleluia. Porque Deus começa a falar. Então tem lugar para mim falar? Tem lugar para eu falar? Então eu vou falar. E a gente vai começar a ouvir a voz de Deus na palavra. Então esse efeito é precioso demais. As muitas vozes do mundo estão silenciando a voz de Deus para você, porque você tem tempo para todo mundo, você tem tempo para o Facebook. Você levanta de manhã, eu já falei isso aqui, a primeira coisa que você pega é o seu telefone para ver o Facebook, o WhatsApp, responder as perguntas, as conversas, o Instagram. É isso que você faz de manhã. A maioria de vocês é isso que faz. Levanta de manhã, a primeira coisa que faz é pegar o telefone e o Senhor fica ali do teu lado. Ou vocês acham que Deus não está? Como é que os anjos cantam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Glória é presença. Glória é presença pesada de Deus. Aleluia, aleluia. Glória é aquela presença que entra e enche o lugar. Não é assim? E a glória de Deus encheu toda a casa. A glória de Deus, ela enche tudo em todos. É o que a palavra fala. O corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus está lá de manhã olhando para você. Quando você levanta de manhã, está lá. E você nem faz questão de ele existir. Você pega o telefone. Mas eu tenho certeza que quando você precisar, você vai recorrer a ele. Aí Deus deixa de ser Deus e passa a se tornar um fazedor de favores. Deus não é fazedor de favores. Você não foi feito por Deus para na hora da dificuldade correr para Deus. Você não foi feito para isso. Você foi feito para se relacionar com Deus. E a hora que você se relacionar com Deus, você não vai precisar correr para Deus na hora da dificuldade, porque Ele vai estar do teu lado, pelo menos para te dizer assim: segura meu filho, é prova, fica firme, eu estou contigo, glória a Deus. Ele vai estar lá, você vai ouvir a voz dele, não precisa correr atrás dele, ele vai estar lá do ladinho para falar com você, dizer: é eu, filho, é eu. Mas está doendo, pai? Sou eu que estou aqui.
Eu estou contigo aqui, eu que estou. Tu vai passar por isso, mas eu vou passar contigo. Fica firme e não desiste. Aleluia, é isso que Deus faz. Esse relacionamento com Deus, nós fomos feitos para nos relacionar com Ele. Passou quantos dias que a gente não fala com Deus? Fala sério comigo aqui. Fala sinceramente comigo aqui. Vamos ser honestos um com o outro. Eu vou ser honesto com você. Quando o Senhor me despertou esse mês passado para a campanha de oração, a minha vida era só oração cerimonial. Vamos abrir o coração para o outro aqui? Vamos abrir o coração? Vamos abrir o coração um para o outro? Eu vou abrir meu coração para você. Até o mês passado a minha vida era só oração cerimonial. Hora para pregar, hora para comer, hora para dormir, hora para levantar. Só isso. Era só isso. Não tinha oração de comunhão. Não havia oração de intimidade. Não havia oração de amizade. Não havia conversa de amizade. Era só oração cerimonial. E agora eu pergunto a você aqui nessa noite. Isso, deixa as crianças chegar, acomoda elas aí. E não perde a palavra. Fala para mim. Como é a sua vida? Como é o seu relacionamento com o seu Deus? Fala para mim. Fala aí entre você. Não precisa falar, senão todo mundo vai dizer. Mas com você mesmo. Como é o seu relacionamento com o seu Deus? Como é? Seja honesto. Seja sincero. Como é o seu relacionamento com esse Deus? Como é? A oração te coloca de novo no lugar que nunca era para você ter saído, um lugar de comunhão com Deus. A oração te coloca lá, é o primeiro efeito da oração. A oração te coloca no lugar de comunhão com Deus. E o segundo efeito da oração, aleluia, a oração dá a homens e mulheres comuns poder sobre o que é concreto. A palavra fala, Paulo diz aos Coríntios: quando eu fui ter convosco, eu não fui apenas com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu fui com demonstração de poder. A palavra diz que Paulo se tirava lenços de Paulo, e esses lenços eram levados, e as pessoas onde o lenço tocava eram curadas. A palavra diz, por exemplo, a palavra diz na sequência desse texto, está aqui, eu vou ler para você. Está aqui, no capítulo 5, versículo 17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O poder da oração, ela faz você entrar até no tempo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu vi gente orar para que o céu não descesse chuva em culto ao ar livre, e não choveu. O tempo desarmou da chuva. Eu vi profeta com o céu fechado dizer assim: levante os olhos e veja o que eu mostro a vocês. E na mesma hora as nuvens abriam, a lua aparecer, na hora. Isso foi o que eu vi. E o que dirá os outros anteriores a mim, o que viram do poder da oração, agindo no que é material, agindo no que é físico. A palavra fala que Elias era homem sujeito às paixões que nem nós, mas ele orou, por 3 anos e meio não choveu. Mas depois ele orou e pediu chuva, e desceu chuva do céu. A oração nos dá o poder de entrar em áreas, aleluia, físicas, materiais, e resolver as coisas no poder do Espírito Santo. Aleluia. A oração, se você entender isso aqui essa noite, aleluia, é profundo isso aqui. Se você entender isso aqui essa noite, Lucas, irmãos, esquece, pelo amor de Deus, esquece. Desse altar aqui é só uma questão de dom de falar, é só isso, irmão. É só isso. O poder de Deus não está preso aqui em cima, não. O poder de Deus está aí, ó. Está aí, é só você orar, está aí à disposição. Aleluia. Que poder é esse, Felipe? O poder de orar por uma doença. Aleluia. E pelo poder da oração entrar lá dentro do corpo da pessoa. Arritmia cardíaca, pressão alta, diabetes, entra lá dentro e arranca fora. Aleluia. É o poder da oração, é seu. É seu.
é seu. Só que não é, aleluia, só que não é para correr atrás disso. Não corre atrás disso, corre atrás dele, corre atrás da comunhão com ele, a intimidade com ele. A oração te dá o poder de entrar em lugares que você não pode resolver. Felipe, mas e problemas eletrônicos? Ela resolve. Felipe, mas o familiar distante? Ela resolve. Felipe, mas eu estou orando há muito tempo por uma causa. Mas Felipe, eu estou orando há muito tempo por uma causa, e essa causa não acontece. Está aí o erro, porque a causa é teu Deus. A hora que tu ganhar a causa, tu para de orar. Felipe, eu estou orando há muito tempo por uma causa. Pare de orar pela causa e ora para ter comunhão. Aleluia, a presença de Deus aqui é forte, gente. É forte porque o que eu estou, aleluia, o que eu estou falando aqui tem diabo, demônio, inferno todo na volta aqui, enlouquecido, porque vai mudar a tua vida. Aleluia. Chega do diabo fazer o que quer com a nossa igreja, gente. O diabo está matando pastor suicidado. O diabo está arrebentando com família. O diabo está botando o teu filho na droga. O diabo está arrebentando tua vida. Doenças entram na tua casa, na tua família, e tu ora, não acontece nada. Meu Deus, cadê os milagres desse hino que eles cantaram aqui? E vão cantar de novo aqui. Cadê os milagres, o Deus de milagres? Onde é que está? Onde? Se a palavra diz que estaria com a gente, se a palavra diz, aleluia, se a palavra diz que os sinais seguiriam aos que crescem, eu creio. Cadê o sinal? Cadê o sinal? Se a palavra diz que os sinais seguiriam aos que crê, nós cremos. Você crê não? Você crê? Aleluia, a gente crê, mas a gente crê às vezes da boca para fora. E eu vou explicar para você o que é isso aqui, para a gente poder encerrar. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. A presença de Deus está aqui. Se eu creio que bater contra essa coluna aqui, se eu creio que bater contra essa coluna machuca, eu vou correr e bater contra ela? Lógico que não. Eu vou ter cuidado quando chegar perto dela. Amém? Se eu creio que alguém, sei lá, um exemplo, eu preciso de ajuda, se alguém me leva em algum lugar, se eu creio que aquela pessoa que pode me levar, eu não vou recorrer a ela, com certeza que ela pode me ajudar. É crer de fato, é crer que isso aqui é real, é crer que eu posso tocar nisso aqui. Amém? É crer. Está um assaltante na sua frente com a arma apontada para você, a arma está municiada, é uma arma real. Você crê que ele atira você vai desafiar ele, sim ou não? Lógico que não. É lógico que não. É crer de verdade. É crer de verdade. A palavra diz assim que Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus é um Deus abençoador daqueles que o buscam. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não é que busca as coisas. Deus é um Deus abençoador daqueles que buscam Deus. Deus abençoa quem busca Ele. Deus não abençoa quem busca uma coisa através dele. Então Deus, eu estou te buscando para ter aquilo. Então você não está buscando a Deus, você está buscando aquilo, não é Deus. Deus é abençoador daqueles que buscam Ele. Amém? Então se você sabe de verdade, se você crê de verdade que Deus abençoa aqueles que o buscam, por que você não busca Ele? Por quê? Você crê que Deus abençoa aqueles que buscam Ele? Creio. Você busca Ele? Não. Mas você quer bênção? Quero. Então você não crê. Então você não crê. Você não crê de verdade. Porque eu duvido, se alguém estivesse aqui dando R$1 milhão para cada um que chegasse, você não ia atrás dele para buscar. Eu duvido. Olha aqui, eu duvido que se tivesse no mais profundo da mata amazônica alguém lá dando dinheiro, 100 mil para quem chegasse lá e dinheiro para todo mundo, se você tivesse certeza disso, você ia até o meio da mata amazônica para pegar 100 mil reais, porque você acredita. Alguém falou para você, não foi? Eu fui, eu recebi, está aqui 100 mil. O outro foi, está aqui, eu recebi 100 mil. Está outro aqui, eu recebi 100 mil, o que tu faz?
pega o ônibus e vai para a Mata Amazônica pegar os 100 mil também. Por quê? Porque você acredita. Agora eu pergunto para você: você acredita que Deus abençoa quem busca Ele? Então busca Ele, porque Ele vai te abençoar. Amém? Ah, mas o que falta, Felipe? Falta o primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro que vai, busca e consegue. É por isso que é importante testemunho, como César falou, e de diversas áreas, em todas as áreas, vir aqui dar testemunho. Eu tenho que testemunhar. Eu tenho, porque eu fui, eu busquei Ele e Ele me deu. Agora eu vou dizer um negócio para você aqui, como eu falei no início. Quem ora meia hora por dia? Quem ora 40 minutos por dia? Eu não oro. Vai ter o que para dizer? Por quê? Porque não foi buscar Ele, não vai ter nada para dizer. Agora aquele que começar a buscar, que vai começar a acontecer aqui nessa igreja, glória a Deus, vai começar a acontecer. As pessoas vão começar a procurar Deus aqui. Quarta, quinta, sexta, lá em casa de manhã. Irmão, sacrifica as tuas primeiras horas para Deus. Pelo amor de Deus, sacrifica. Dá 15 minutos de manhã para Deus, dá. Levanta de manhã, quando abrir o olho, dá 15 minutos para Deus, irmão. Dobra o joelho lá, não para pedir nada, fala com Ele. Então, Deus, bom dia. Bom dia, Senhor. Bom dia, meu Deus, estou aqui. É o meu dia, fala com Ele, conversa com Ele, dialoga com Ele. Um dia, Raniel, 2 dias fazendo isso, 3 dias, quarta-feira é sagrada, dia de oração. Alguns, quinta também, quinta é dia de oração. E aí vai começar a acontecer coisas aqui nessa igreja. Aí aqueles que buscam o Senhor vão começar a receber a bênção de Deus. E aí você vai começar a entrar em áreas que você não imaginaria que teria solução, e você vai começar a ver solução. Deus começando a trabalhar. A palavra diz que nunca se ouviu. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos ficar em pé para eu encerrar. A palavra de Deus diz que nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Nós estamos prestes a experimentar aqui nessa igreja uma onda de milagres e do sobrenatural de Deus, a partir do momento que nós começarmos, que você começar a buscar Deus. Aleluia.